Voltamos, programa Brasil Cristão, falando hoje sobre a igreja em constante estado de reforma. Foi Santo Agostinho que falou isso, um dos pais da igreja, né, Padre Douglas? E agora, quando a gente fala padres da igreja, todo mundo já sabe do que nós estamos falando. Exatamente. É porque nós geralmente associamos a palavra padres com os padres mesmo, né, o clero. Mas quando nós nos referimos a esse período da igreja, nós estamos falando de padres no sentido de pais da fé, os que geraram aquilo que depois veio ser a fé de todo o mundo cristão. Por isso, padres nesse sentido. Embora, de fato, alguns fossem bispos, presbíteros e portanto, padres também nesse sentido, mas muitos outros não. Muitos outros foram leigos, teólogos e, no entanto, contribuíram com seus escritos, o seu testemunho. Eu quero mostrar aqui para vocês esta cruz, aqui que é uma cruz de mesa, né? Vamos ver se isso, a gente aqui, ó. Foi por você. A riqueza de nós termos esses símbolos da nossa fé, esses sacramentais, são simplesmente de uma importância imensa para nós. Não somente enquanto eles nos recordam as realidades espirituais, né? A cruz é o sinal da nossa salvação. Nós temos, assim, ao longo da história da igreja, tanta coisa linda a respeito de aparições, da cruz como um sinal de vitória, mas até enquanto sacramental, a possibilidade de Deus se usar disso para comunicar graça, comunicar a sua graça. Então, leva uma cruz dessa para sua casa, coloca no quarto dos filhos, coloca lá na sua casa. A cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo pede para que um padre possa abençoar para você, não é, padre? É importantíssimo, Exatamente. Né? Eu reforço sempre aos fiéis que possuam os sacramentais em casa, todos os que forem possível. Não se trata de uma superstição. Nós, como cristãos, não acreditamos que existe uma força em si num objeto. No entanto, o objeto tem a função de ser sinal da nossa fé e, portanto, testemunho aos que entram, recordação da nossa fé aos que residem, mas nós cremos também que o objeto, por ter recebido a oração da igreja, ele pode sim ser um instrumento nas mãos de Deus para nos comunicar graças. Então você liga para a gente no 19 3871 9620 e adquire, né? Você pode presentear ou você pode acessar o site, o www.shoppingcatólico.com.br. Padre Douglas, tem participação no WhatsApp, vamos dar uma olhada? Vamos lá. Vamos dar uma olhada. A Ana Dora Alemão, olá, como faz para inscrever no congresso que o Padre Douglas falou? Muito bem, então você vai ver aí novamente na sua tela a arte aí de divulgação do congresso online de patrística. Você vai fazer a sua inscrição totalmente gratuita neste site www.congressodepatristicacombr. Faça lá a sua inscrição e ali você encontra todas as demais instruções para participar do congresso. Padre, eu queria agora que a gente pudesse entrar um pouco no tema desse período dos pais da igreja. E nós, de modo muito especial, eu queria que a gente pudesse assistir de novo aquele VT. E aí o senhor já entra comentando, porque de modo nós, enquanto programa Brasil Cristão, nós temos uma identidade muito forte com relação à renovação carismática. E aí, para os irmãos e irmãs ligados às expressões nascidas da renovação carismática, nós falarmos da importância desse congresso, como isso vai enriquecer. Mas vamos assistir de novo esse VT do Congresso de Patrística juntos.
todas as vezes que o Espírito Santo trouxe renovação espiritual à igreja, isto se deu por meio de uma nova e vívida compreensão das Sagradas Escrituras e da herança dos padres da igreja. Num tempo de incertezas, somos exortados a olhar ao nosso redor e perceber que, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, devemos nos desvencilhar das cadeias do pecado e correr com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no Autor e Consumador de nossa fé, Jesus. Nestes dias de desolação para muitos, precisamos de reavivamento espiritual. É por isso que o Centro de Estudos Renovação no Espírito, CERN, deseja te ajudar a despertar espiritualmente para a maravilhosa realidade desta nuvem gloriosa de testemunhas ao nosso redor, promovendo o primeiro congresso online de patrística. Dos dias 27 a 31 de julho, pregadores e experts de diversas partes do mundo nos colocarão em contato com a fé de nossos pais, a fim de, ao fazermos memória, reafirmarmos nossa identidade cristã no meio de um mundo que padece por falta do conhecimento de Cristo. Mais informações, acesse congressodepatrística.com.br. Realização: Centro de Estudos Renovação no Espírito. Excelente, maravilhoso. Padre Douglas, é interessante que o texto da Sagrada Escritura que nós estamos utilizando ali é: cercados como estamos por uma nuvem de testemunhas. Isso é tirado da carta aos Hebreus, no capítulo 12. Né? No capítulo 11, o autor da carta aos Hebreus fala a respeito da fé como fundamento da esperança, certeza a respeito de realidades que não se veem. E aí ele começa a narrar homens e mulheres, vai citando exemplos de fé. Todo o capítulo 11 vai dando exemplos de que pela fé sofreram, pela fé foram martirizados. É algo tremendo. Aí quando chega no capítulo 12, o autor vai dizer assim: cercados por semelhante nuvem de testemunhas. E aí, Padre Douglas, a palavra nuvem me chama muito a atenção, né? Porque nesse contexto, todas as vezes que há a manifestação da glória de Deus, aparece a palavra nuvem, né? Quando o templo de Salomão é inaugurado, diz que o templo encheu-se da nuvem, né? Que é a manifestação da glória de Deus. Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão do Senhor, o templo encheu-se, né, dessa nuvem. Então nós estamos falando da nuvem como a comunhão dos santos. Sim, Jesus, quando no Tabor, da nuvem luminosa, vem uma voz que diz: esse é meu filho muito amado. E realmente, você fez esse itinerário, né, capítulo 11, 12, no 13, né, antes de você citar a carta aos Hebreus, eu me recordei do capítulo 13. Você vê que é o Espírito Santo aqui nos alinhando. Porque aí no capítulo 13, o autor da carta aos Hebreus diz ali à comunidade: então, tendo em vista o final da vida dos vossos pastores, se referindo àqueles pastores que já estavam mais idosos, procurai imitar-lhes o exemplo. Então, olha o itinerário que a carta aos Hebreus faz. Pega as testemunhas antigas, ressalta o modelo de fé e diz que aquelas testemunhas foram testemunhas da fé para os seus devidos tempos e precisam ser vistas. E se a geração atual quer ver testemunhas, é preciso que as atuais testemunhas olhem para as anteriores e as imitem, atualizem. Ou seja, reformem suas vidas na essência do Cristo e permitam que o Espírito faça a atualização disso. Né? Isso é fundamental. O que eu também acho fantástico nessa afirmação do capítulo 12, Padre, é que quando ele fala
que nós estamos cercados por esta nuvem de testemunhas, ele está dizendo assim, olha, eles estão presentes com vocês. Isso. Não é simplesmente fazer memória, uma memória longínqua, não. Estes irmãos estão agora, eles fazem parte da glória de Deus. E a comunhão dos santos cerca vocês. Cercados por essa nuvem de testemunhas, vamos nos desvencilhar das amarras do pecado, olhando para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Exatamente. Que coisa tremenda, né? O capítulo 12 da Carta aos Hebreus é um capítulo que fala muito em linguagem mística e semítica ali própria da carta, de liturgia. Está falando justamente daqueles antigos que se aproximaram da nuvem, aliás, da montanha cercada de fogo e tiveram medo, se referindo ao Sinai, e nós não nos aproximamos de realidades assim palpáveis, mas, diz o autor aos Hebreus, nos aproximamos da Nova Jerusalém, da Nova Sião, né? Da multidão dos santos e dos anjos. Ela começa a falar justamente esse que é o espírito da liturgia cristã. Exato. Então, onde formamos nosso pensamento, nossos sentimentos, nossas convicções? Nós formamos nessa multidão. Nós não temos um partido neste mundo, nós não temos uma ideologia neste mundo. Nós escutamos tudo isso, assistimos tudo isso, mas um cristão não é formado por nada do que o mundo confecciona. Nós nos formamos a partir desta multidão que nos cerca. Nós somos a continuação de uma igreja de 2000 anos. Eu gosto muito de pregar isso e reforçar essa verdade nas pregações e quando eu vou aconselhar pessoas. Nós admiramos tanto os santos, gostamos de fazer isso e é importantíssimo fazer isso. Quem de nós não olha para a Santíssima Virgem e se enternece, se alegra? Quantos de nós não tem essa admiração pelos apóstolos? Né? Repito, hoje nós celebramos a festa de São Tomé, apóstolo, derramou seu sangue por Nosso Senhor. Quem de nós não tem essa admiração pelos padres da igreja, por Santo Agostinho, lá mais adiante por Santo Tomás de Aquino? Quantos heróis da fé, Inácio de Loyola, Pio de Petreutina, Teresa de Ávila, Teresinha do Menino Jesus, São João Paulo II, nós gostamos tanto de admirar esses heróis. Agora, você já parou para pensar que estes heróis já passaram? Eles já receberam a sua recompensa? Eles já estão coroados de glória nos céus? A vez deles já foi. Agora é a nossa. Exato. Nós estamos no lugar deles. Eu, como padre, por exemplo, sempre procuro me alimentar de exemplo de padres santos, como São João Maria Vianney, como São Francisco Xavier, Inácio de Loyola, esses missionários, o próprio Padre Pio. Mas esses padres não estão mais aqui, eles já estão na igreja triunfante. Nós falamos disso na terça. Agora é a minha vez. Eu sou o padre que está aqui agora no século XXI. E se eu não for tão bom ou melhor do que eles, essa geração de agora não terá um herói como a deles teve. A geração que cercou Pio de Petreutina pôde ver um herói valoroso, porque Pio de Petreutina estava cercado de uma nuvem de testemunhas. E ele cercou a geração dele, nem foi a geração que o cercou. Eu também, eu preciso estar cercado dessa nuvem de testemunhas que me influenciam, que rogam por mim diante do trono do Cordeiro e que as palavras deles continuem ressoando em mim. E isso não será possível se nós não estudarmos, não lermos, não conhecermos, não recebermos essas preleções. O Congresso está aí para prestar esse grande serviço e eu possa cercar esta geração com o Evangelho. Eu não estou sozinho. Porque alguém pode pensar, mas como que o senhor, padre, vai cercar a geração atual? Cerco porque eu não estou sozinho, tem uma nuvem de testemunhas comigo. Exato. Olha, nós agradecemos de todo o coração
as pessoas que estão reativando o cadastro, se tornando sócios. A Maria José das Mercês de Camaçari, na Bahia, reativou o cadastro. A Terezinha Nelly Figueiredo, de Avaí, São Paulo, reativou o cadastro. Nós temos aqui pedidos de oração, né? Lourdes Ivaneide Zanon, Cruz Altense, Rio Grande do Sul, Piripiri, no Piauí. Olha só, são muitos pedidos de oração. Quero que você saiba que nós estamos juntando esses pedidos aqui aos outros para que isso seja levado às santas missas, às adorações eucarísticas, porque nós estamos rezando por você. Padre, agora eu queria que nós pudéssemos ajudar, motivar de modo muito especial aquelas pessoas que, por exemplo, através do curso que o senhor deu, o Padre Douglas, para que vocês saibam, ele fez um curso, o CERN ofereceu um curso chamado A Via Carismática da Igreja. Porque, assim, todos os alunos estão maravilhados, você vai poder também ter acesso a esse conteúdo. Mas agora, padre, com esse curso de patrística, nós estamos colocando um fundamento, uma base muito importante até para compreender, né? Porque para muitos, a renovação carismática é um evento isolado. Uma coisa que brotou assim de repente na modernidade, né? Exato. Então, assim, qual é a importância para todos aqueles que bebem dessa experiência carismática de fazer esse congresso e entender melhor o tesouro dos padres da igreja? Olha, quando nós vivemos a experiência de batismo no Espírito Santo, de dons carismáticos, sobre os quais nós temos inclusive programas aqui do Brasil Cristão, né, à disposição, você olhar no YouTube, no site da TV, você vai encontrar programas a respeito. E é fundamental que nós sejamos capazes de situar essa experiência atual no contexto da igreja. Então, onde isso se situa? Né? Oramos em línguas, cremos em profecias, palavras de ciência, revelação, dons de cura, milagres. Isso realmente é algo novo. Eu gosto de dizer eu gosto de citar o texto em que nosso Senhor diz que o reino de Deus é como o baú de um pai de família, de onde ele tira coisas novas e velhas. Então, existe algo de novo no movimento carismático pentecostal do século XX, mas também existe algo de velho. Então, há algo de novo e há algo de velho, porque ele é um elemento do reino de Deus, esse movimento, essa corrente de graça, mais ampla do que um movimento, uma corrente de graça. Então, é fundamental nós recordarmos que há aqueles que não simpatizam, não simpatizar até vá lá, mas há aqueles que, além de não simpatizar, atacam, agridem, desmerecem a experiência carismática, né? Querem atribuir a ela, né, relegar essa experiência a um nível psíquico, a uma espécie de fanatismo religioso, etc. Nós que experimentamos e vivemos tal espiritualidade, precisamos, Fernando, estar atualizados, estar em contato com a igreja de 2000 anos, verificando que nós somos peças que compõem uma continuidade. Então, no curso da Via Carismática na igreja, para aqueles que fizeram, vão se recordar, você que não fez, serve aqui de introdução. Ali eu procuro demonstrar onde é o lugar, né, na fé da Igreja Católica. Qual o lugar da experiência carismática? Ali eu abordo a experiência carismática em 4 dimensões. A dimensão pneumatológica, ou seja, como nas operações do Espírito Santo, nas obras do Espírito Santo. Qual é o lugar dos dons carismáticos? Porque nós já ouvimos falar, desde sempre na nossa catequese, de virtudes teologais, 7 dons do Espírito Santo, os frutos, mas não se ouve falar com a mesma ênfase em dons carismáticos. Então,
nesse leque de operações do Espírito Santo, onde se encaixam os carismas? Então eu faço essa abordagem. Então o Espírito é o autor das virtudes teologais, é o autor dos 7 dons e é o autor dos dons carismáticos. E ali eu ponho, né, na estrutura. Depois, na segunda dimensão do curso, eu mostro o lugar dessa experiência na eclesiologia, ou seja, na igreja tal como Cristo a fundou e deixou para nós. Onde se posiciona a via carismática, os carismáticos? Porque Sim. nós temos a hierarquia, nós temos os fiéis, nós temos diversos grupos que foram surgindo ao longo da história, né, as ordens, os institutos, enfim. Então, onde se encaixa essa veia carismática? Na eclesiologia. E aí tem a terceira dimensão, que é a dimensão histórica. E a quarta é uma dimensão mais prática e pastoral, onde eu faço umas ponderações. Mas eu quero ressaltar essa terceira dimensão no curso, que é a histórica. Eu procuro demonstrar lá no curso de que formas, né, já que um dos temas do programa hoje também é reforma. Nós lemos na Sagrada Escritura uma prática carismática. E essa prática carismática, ela foi sendo reformada, ou seja, nunca se perdeu a essência dela, mas ela foi adquirindo várias formas ao longo da igreja de 2000 anos. No século XX, ela adquiriu essa forma de uma corrente de graça que se traduziu num movimento, em novas comunidades, institutos, enfim, uma série de expressões. Mas antes de chegar no século XX, ela já existia, sim, de diversas formas. Então, lá no curso, eu procuro fazer uma linha do tempo que, por conta da didática do curso, se mostrou, né, rápida, porque eu tenho ali que, em algumas aulas, falar de 2000 anos. De 2000 anos. Isso é muita pretensão. Não tinha condições didáticas de falar assim de 2000 anos de via carismática, dedicando o tempo que cada época mereceria. Então, este congresso de patrística vai dar conta de cobrir, né, com um pouco mais de profundidade, o período patrístico. E nós vamos ter coisas que eu não pude abordar no curso da Via Carismática com profundidade. Lá eu tive que avançar em extensão, mas eu não pude avançar em profundidade. O congresso patrístico vai avançar em profundidade em temas carismáticos relacionados a este período específico. Vai ser fantástico, um complemento maravilhoso para os que já fizeram o curso da Via Carismática. E os que não fizeram, ao participar do curso de patrística, já terão assim a cortina de fundo necessária para que, ao fazer o curso, você já tenha ali ideias que te prepararam para ele. E é interessante, padre, que nós vamos oferecer, depois desse congresso, vai ser uma semana inteira aí de uma chuva de conteúdo. Como se não bastasse, termina o congresso, vai ter um curso de patrística. Né? Na verdade, são 4 cursos, um após o outro, que nós vamos oferecer para os alunos. Né? Então, assim, vamos mostrar mais uma vez, para já ir encerrando, mostrar para você como é que você pode se inscrever, né? www.congressodepatrística.com.br. Lembrando mais uma vez que essa inscrição é totalmente gratuita. Você se inscreve e já vai começar a receber os nossos e-mails ali, os nossos avisos. Divulga isso, viu, para o maior número de pessoas, inclusive para cristãos de outras tradições, né, padre? Porque os pais da igreja... Isso é fundamental. Algo que pouco se fala, é bom recordar, nesse período da patrística, nós não tínhamos essas divisões, digamos assim, mais significativas que nós tivemos ao longo da história. Exato. Nós tivemos, por exemplo, o cisma católico-ortodoxo só no século XI. Reforma protestante, século XVI. Então, este período patrístico é um período que nós temos em comum. Então, exato, convide cristãos, se você tem amigos evangélicos, ou quem sabe ortodoxos, convide, olha, vai ter um congresso de patrística, chama esses irmãos para participar, com certeza eles também serão profundamente enriquecidos. Padre, sua bênção, 30 segundinhos, uma bênção.
Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, ilumine e livre de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, até segunda-feira. Deus abençoe. Fica conosco que tem mais riqueza na programação da Século XXI. Até mais.